brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me? How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for always. Come on. He saves the day. He will come through. He won't now, that's not what superheroes do. Hallelujah. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Brava ela? É. Ah, maneiro. Ah, maneiro. Manda ela lá, pô. Mandou lá pro Adriano? Mandou pro Adriano? Oi. Cara, o Mateuzinho tá vindo. Oi? Mateuzinho tá vindo, cara. Ele foi fazer uma prova de concurso, ele tá... Som. Gabriel, se preparem. Se preparem. Hoje tem. Não, a gente não vai tocar. Eu sou livre, tem também. Tô de folga. Adriano, duas propostas que o cara que faz.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma Santa Ceia, mais um momento de nós nos lembrarmos do sacrifício que foi feito naquela cruz pelas nossas vidas, do Cordeiro que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que comprou as nossas vidas com preço de sangue. Hoje nós somos livres, nós temos a vida eterna, nós somos salvos por conta desse sacrifício. E nós queremos lembrar com alegria do Cordeiro que ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Por isso nós estamos alegres, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Obrigado pela oportunidade de adorar e exaltar o teu santo nome. Pela oportunidade de estar em comunhão com meus irmãos aqui nesse lugar. Que a tua presença seja palpável aqui nesse lugar nessa noite. Que nós possamos sentir o mover do teu Espírito Santo nessa noite. Curando famílias, curando corações, curando vidas. Através dos louvores, através da palavra, que teu Espírito venha se revelar a cada um de nós. É o que eu te peço nessa noite, Jesus. Venha nos visitar. Venha se fazer presente aqui nesse lugar. Mais do que o Senhor já tem feito. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor, celebre a sua liberdade. Nós somos livres. O Cordeiro nos libertou. As palmas assim. 1, 2, 3, vai! Sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Cante! Eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr. Livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar. Eu sou livre, eu sou livre. As palmas. Os cegos verão por ti,
mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. E por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Marca pra mim na bateria. Livre pra correr. Só igreja. As palmas. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Vocês. De novo. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Agora você canta bem alto. Eu sou livre. Eu sou livre. Aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Nós somos livres. Nós somos livres. O sangue do Cordeiro nos libertou. Por mais que às vezes nós tentamos ficar distante, nós estejamos distantes,
O pai fala assim: filho, eu estou te esperando de braços abertos. Eu estou esperando por você. Vem para mim, eu estou aqui te esperando. E nessa noite nós queremos pedir: Senhor, nos lava com tuas águas purificadoras. Nos limpa de todo pecado. Limpa o nosso coração, purifica o nosso coração. Amém? As palmas. Você que conhece esse louvor, cante com a gente. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo. Cante! De quando mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor. Então pensa Ele, nova vida. Me molha, Me lava, me ensina, me inspira. e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Vem arder no nosso coração, Senhor. Vem arder mais uma vez nos nossos corações. Faz os nossos corações arder pela Tua presença. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais uma vez. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Com as suas palmas adora o Senhor. Quero ouvir a igreja cantando como um coral. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais. As palmas. De quando eu era feliz. Todo dia, mas o que? Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão.
confesso que eu andei perdido assim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Então peça a Ele, igreja. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Me molha, me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Nós queremos sentir o teu fogo nos nossos corações mais uma vez, Senhor. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Mantém nessa levada. Talvez nessa noite você está se sentindo fracassado. Você está se sentindo abandonado, incapaz de estar na presença do seu Pai, achando que talvez você não é digno de estar aqui. Mas Ele tem uma mensagem para você nessa noite. Ele está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando de braços abertos. E por mais que você se sinta fraco, Ele está assim para você, ó. De braços abertos quero te receber. Pra mim você. Mas eu tô me sentindo fraco, Ele canta pra você. De braços abertos. Gabriel, tô longe da presença do Senhor, mas Ele continua assim pra você, ó. De braços abertos quero te receber. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Todos juntos vamos cantar de braços. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. O Senhor te espera de braços abertos, independente do que você fez ou de quem você é. Ele te espera de braços abertos para cear com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Deus, com nossa adoração, Pai, de todo o nosso coração, Senhor. Cante assim. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O
teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Diga: se eu me humilhar, sacrificar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Diga: mas vale um dia toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O seu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do seu altar, sacrificar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o seu amor, minha colheita é o seu amor, minha herança é o seu amor. A minha fonte, pega suas mãos no céu e diga: minha colheita é o seu amor, minha herança é o seu amor. A minha fonte, a minha fonte é o seu amor, Minha colheita, o teu amor. minha herança é o seu amor. Se eu me humilhar diante do seu altar, Aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer. e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha... Queria ouvir só a igreja cantando. Se eu me humilhar, sacrificar, mas vale um dia toda a vida
minha fonte, minha colheita. Tu és minha fonte, minha colheita. Para encerrar, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glorificamos o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá sempre um novo dia para exaltarmos o Teu nome, para Te adorar e para sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. E o Senhor continua nos abençoando. O Senhor continua nos mostrando que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra Te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, diga, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra Te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato.
recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga isso, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo. Diga, meu Senhor, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo. Não cante um novo dia. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, recebi. Você que é grato ao Senhor por ter recebido um novo dia, aplauda Ele nessa noite. Obrigado, Senhor, por ter nos dado um novo dia para te adorar, para te amar. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos deu um novo dia, meus irmãos. E até que Ele venha, até que o Senhor venha, não canse de adorá-lo, de falar palavras de amor para esse Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Ele só quer ouvir o teu coração sincero, a tua adoração sincera. Então feche os seus olhos nesse momento, se conecte com o céu, porque Ele está aqui para te ouvir, para te ouvir o que você tem para pedir, meus irmãos. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra os prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó amamos.
ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Vem os nossos corações, Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu até que o Senhor venha, eu vou clamar. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada família dessa rua, cada lar, Senhor, independente da sua crença, independente do estado que eles se encontrem hoje, Pai. Mas nós acreditamos que o Senhor pode mudar todo o quadro. Peço que o Senhor possa também alcançar cada familiar que está hoje na mente dessa pessoa que está estendendo suas mãos e entendendo que a fé dele pode te alcançar, e o Senhor, com todo o teu poder, alcançar a pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós também pedimos por cura nesse lugar. Nós pedimos pela cura, Senhor, da Dona Vera. Nós pedimos pela cura do seu Ricardo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha pediu para a gente passar também. Dia 28 de março vai ter um encontro de mulheres e o tema é Tempo de Brilhar. O primeiro lote está sendo vendido por R$40 e o pagamento até dia 10/2. Gente, vai ser na casa do B, tá? Quem já foi nesse salão já sabe onde é, mas quem não sabe é Avenida Pernambucana 2860, tá? Mais informações, procurar a Patrícia do César, amém? Orem e participem das programações da nossa igreja. Amém, boa noite, a paz do Senhor, amém? Tem homem aí? Não, o não, tem homem aí? Eita, é isso aí, aprendeu. Gente, voltando à nossa rotina, né? Graças a Deus, estou aqui para poder convidar vocês. Dia 6 agora, 7 horas da noite, sexta-feira, o nosso culto ou bate-papo dos homens costuma ser sempre o terceiro sábado. Mas como nós não tivemos em janeiro e não tivemos em dezembro, eu procurei antecipar um pouco esse mês e colocar esse bate-papo, e nessa sexta-feira nós vamos estar passando vou estar passando para vocês a programação desse ano,
E uma das coisas que eu quero falar com vocês também, que eu conversei com alguns amigos e eles apoiaram, acharam muito 10, é um bate-papo na sua casa, você que é homem. Se você quiser marcar algum bate-papo na sua casa, você me procure. Me chama lá no privado. Você também que não está no grupo, também me procure, que eu vou colocar você no grupo dos homens, para você estar dentro de todas as programações. Tá bom? Um abraço, bom culto para nós. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Gente, rapidinho, esse sábado agora, dia 7, às 18 horas. Às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto JPEG, que é o culto dos jovens. Então, você que é jovem, chama mais um, vem com uma gangue aí, vem para cá que a gente vai estar te esperando. Deus tem uma palavra abençoada para o teu coração. Então, eu creio que Deus ele tem um encontro para você. Então, vem, aquilo que é bom, a gente quer estar, quer compartilhar. Então, eu deixo esse convite e eu te espero lá. Amém? Amém. Gente, queria aproveitar também para dizer que nesse ano nós temos acampamento jovem, né? Vai ser no dia 19, 20, 21 e 22, é isso mesmo, 19, 20, 21 e 22, e o preço está muito bom, assim, já com alimentação, com tudo, quartos com ar-condicionado, piscina ou furor. Na minha época tinha isso não, hein? O furor. E R$200, olha só, hein? R$200, dou-lhe uma, dou-lhe duas, R$200. 4 pizzas, nem 4 pizzas, 2 só, né? 2 pizzas, né? Então tem que ir, traz 2 pizzas, tu paga o acampamento, 2 pizzas. Então você, Rogério, tem lá um garoto lá que não quer saber de nada, manda pra gente, a gente ama esses meninos que não querem saber de nada, traz as meninas também, lá é tudo direitinho, o nosso pastor está presente, esses jovens como o João aqui também vão estar lá, outros jovens, os teens, os jovens um pouquinho mais com a idade superior. Então, a gente faz esse acampamento jovem com alguns monitores e é um evento que a gente é costumeiro da nossa igreja. Então, participe, faça seu filho participar. É um investimento assim que é muito pouco para tanto que eles recebem naquele lugar ali. Amém? Eu queria aproveitar aqui para estar orando por essas chaves aqui, ó. Isso aqui eu nem sei o que é, mano. Caramba, isso aqui, Anja. Pô, isso aqui, mano, ó. Tenho até medo. O que pode sair daqui? E essa chave aqui, Deus tem abençoado o nosso povo. E é uma bênção, né? Quando os nossos irmãos, eles conseguem avançar, conseguem prosperar, conseguem melhorar os seus bens. É um motivo de alegria para todos nós, né? Eu tenho uma brincadeira que às vezes eu faço, né, que Jesus ele tinha uma mania de quando abençoava, ele partilhava para as pessoas, né? Mas eu não vou fazer isso aqui não, eu só vou estar orando mesmo. Amém. Queria que vocês me ajudassem em oração. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, estão aqui 2 veículos, Senhor, que os donos, Senhor, adquiriram, que o Senhor abençoou cada um deles, para que eles pudessem ter, Senhor, esse bem. E eles tiveram, Senhor, o desejo de trazer aqui no seu altar, para que os consagrasse esses veículos, Senhor, a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, nós consagramos esses veículos a Ti, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los, Senhor, que eles sejam sempre uma bênção para essas famílias, que eles possam, toda vez que eles saírem com esse carro, que eles estejam protegidos por Ti, guardados por Ti, que nenhum mal venha acontecer para nenhum desses pessoas que estão com esse veículo, nem com esse veículo também. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui eu vou deixar aqui, aí depois vem pegar aqui. Até a moça falou assim, bota aqui embaixo, mas eu fico com medo de botar aqui embaixo. Aqui, está buscando aqui. Amém, obrigado, tá? Gente, então vou aproveitar também e nós vamos já para um momento aqui. Hoje a gente vai fazer um momento especial, a Vivi vai estar vindo aqui explicar para vocês. As crianças estão voltando às aulas, não só as crianças, eu também vou voltar às aulas. E acredito que muitos aí que também não são crianças vão voltar. E ela teve uma ideia muito boa. E ela vai estar trazendo aqui essa ideia rapidinho. Vem, Vivi. Amém. Rapaz, igreja, boa noite, tudo bem?
Sempre um nervosismo, né? A gente vir aqui em cima. Jesus, Senhor, mas é bênção, né? Gente, antes de trazer, né, as crianças, antes de eles virem para cá, já estão ali já ansiosas, eu vou só deixar uma reflexão que tocou muito ao coração, né? Eu também sou mãe de duas e educadora, e o nosso dever é estar compartilhando, né? Algo que venha edificar a nossa vida, a nossa casa, né? Então, hoje, realmente, nós estamos um domingo especial, eles estão lá com material escolar, teve criança que trouxe tudo, canetinha, né? Lápis de cor, eu falei que era um item, eles trouxeram tudo, né? Mas amém, né? E é motivo de muita alegria, né? E a gente saber o quanto a escola é algo, uma base muito importante, né? Então, eu separei uma meditação aqui, que está em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E é isso que a gente vai estar declarando, né, na vida dos nossos filhos, para que eles confiem que somente as bênçãos do Senhor vão estar sobre eles, né? E iniciar o ano escolar, né, a rotina escolar, não só de uma criança, como o Rogério falou, né? Até a gente também. Quem estuda aqui? Né, jovens. Os teens não quiseram subir, não. Ficaram tudo com vergonha. Aí, vocês não querem bênção, não, é? Estão tudo lá embaixo. Vão perder as bênçãos, né? Estou brincando, a gente vai estar orando lá com eles também. Mas por que desse momento, né? Por que reservar esse momento, né? O sucesso escolar, gente, ele envolve muitas coisas. A jornada escolar, ela envolve decisões, escolhas e muita vigilância dos pais, né? A gente hoje não tem mais a diferença da escola particular para a pública, né? A gente, em todo o tempo, tem que estar vigilante e a todo tempo a gente está ali profetizando, declarando, blindando os nossos filhos, blindando o nosso coração, blindando a nossa mente. E eu escrevi aqui algo assim, bem rápido. Antigamente, nós não tínhamos essa preocupação. A nossa preocupação era matricular, comprar material escolar e vai para a escola, né? Hoje, nós entendemos que é muito além disso. É muito além do boletim escolar. A jornada escolar, gente, é onde eles estão ali formando todo um caráter. Nossos filhos, a gente passa 200 dias na escola, 800 horas aula. E é uma carga de influência tão grande que a gente nem imagina. Por isso eu quis trazer esse salmo, né, esse provérbio, para que vocês possam estar meditando e entendendo que é algo muito sério. Hoje, nossos filhos estão sendo atacados a todo momento. As famílias, cada uma quer viver a sua cultura, cada uma quer viver o seu entendimento, e esquece que a base é o Senhor. É Ele que tem que estar no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, né? E a gente, muitas das vezes, a gente ora pela chave do carro, a gente ora pela casa nova, a gente ora pelo terreno, ora pelo emprego, ora quando o neném nasce. Mas a gente não tem a rotina de declarar bênçãos na vida escolar dos nossos filhos. A gente não acorda ligada no Senhor para declarar na vida deles que eles vão sair e vão retornar em paz. Que nenhum mal irá chegar ao coração e à mente deles. Que eles vão entrar numa escola e eles vão ser bênção naquela escola. Eles vão ser bênção na vida dos professores. Eles vão ser bênção na vida dos colegas. Porque a cultura que a gente cria na nossa casa é que eles sejam semelhanças do Senhor. A gente ora por isso. Meu filho, eu quero que ele tenha a mente de Cristo, não é isso que a gente declara? Então não pode ser o contrário. Ontem nós estávamos lá com os teens, né? E eu fui lá participar um pouquinho, e aí eles brincando, mas uma brincadeira que jovem é assim, né? Para adolescente, né? Fila para o banheiro. Eles atropelavam todo mundo, até as meninas. Falei, ai, Jesus, vai a tia chata falar, né? Tira todo mundo da fila, que é assim que a gente faz, né, na escola, né? Tira todo mundo da fila e vai ensinar eles que tem que ter respeito, que tem que ter amor, que tem que ter cavalheirismo, que primeiro são as damas. Essa é a mente de Cristo. Então, o nosso comportamento tem que ser de acordo com a mente de Cristo. Amém? Pode deixar as crianças entrarem aí? Bia. Abençoar os filhos é tudo
que nós devemos fazer a todo instante. Abençoar é um ato de fé, é autoridade espiritual dada por Deus. Não somente no momento da compra de um material ou na escolha de uma mochila, mas durante toda uma jornada. Pode deixar eles aqui embaixo. Os pais vão estar vindo aqui junto. Pode deixar aqui embaixo. Que vocês possam estar meditando aqui nessas bênçãos, né, que nós vamos declarar hoje na vida deles e levando para a vida de vocês. Aproveite o tempo de vocês com intencionalidade. Crie o hábito de estar à mesa. Crie hábito de escuta. Crie hábito de saber como está a vida escolar do seu filho, como é que andam as amizades, o que eles têm trocado, o que eles têm conversado. Declare sobre eles que eles vão ter a mente de Cristo, a inteligência acima da média, que eles vão ter hábito de leitura, não somente, né, dos livros escolares, mas da palavra, das escrituras. Ensine o seu filho a orar e fazer a sua própria oração, que isso também é muito importante. Vamos lá, vai espalhando para cá. Tem alguém mais aí? Cadê? As tias aí atrás não querem oração, não? Que estudam? Podem vir para cá, meninas. Vem para cá ajudar a gente. Eu gostaria de convidar os pais agora. Estão aí? O Rogério vai estar fazendo a oração e nós vamos estar intercedendo pelos nossos filhos. Nós precisamos entender que a jornada não é meramente os materiais, é aquilo que nós vamos estar implantando, influenciando no coração dos nossos filhos. Não é nota, não é boletim, é caráter, é coração. Vamos lá, bota aqui, ó, vem para cá para frente. Procura seus filhos aí. Isso. Molha a mãozinha. Isso. Amém? Que hoje seja um primeiro passo, né? Desse novo hábito de declarar na vida dos nossos filhos. Vocês que já têm o óleo em casa, né? Que vocês possam também deixar na bolsa, deixar na mochila e ensine a eles. O Rogério vai estar orando e nós vamos estar declarando. Amém. Então os pais aí estão junto com os filhos? Está todo mundo já certinho, gente? Amém. Então já estão ungindo aí. Eu queria que a igreja me ajudasse em oração. Que, Senhor, Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós como igreja, nós declaramos nas vidas desses jovens, dessas crianças, que vão começar a jornada escolar, Pai, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais. Que Teu Espírito, Senhor, acompanhe eles, Senhor, em todos os momentos, em toda essa jornada. Que o Senhor possa abrir a mente deles, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, vir, Senhor, com sabedoria, desde criança, que eles possam ter a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, que eles possam ser usados por Ti. Pai, que eles, conforme, Senhor, o jeito deles, da forma infantil, da forma, Senhor, ingênua da criança, mas que elas possam ser usadas, Senhor, naquele lugar onde elas estão, usadas com os amigos, que elas possam ser, Senhor, um ponto do Teu reino, Senhor, naquele lugar, naquele colégio. Pai, que elas possam, Senhor, ser luz, Senhor, sal da terra e luz do mundo, que elas possam despertar, que elas possam, Senhor, iluminar, que elas possam resplandecer, Pai, em nome de Jesus. Eles não estão indo, Senhor, perdidos para aquele colégio, mas eles estão indo, Senhor, também com uma missão de ser filhos de Deus. E, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que eles são filhos usados por Ti, são vasos usados por Ti, são crianças, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia. Ninguém vai declarar sobre mim, não? Eu vou para a escola também. Como é que eu faço, hein? Amém. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma filinha agora, que a gente vai entrar agora no ofertório. E nós também criamos esse bom hábito de ensinar as nossas crianças a ofertarem. Agora só vou precisar de uma organização agora. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Aleluia.
Amém, gente? Vamos lá. Nós entramos agora no momento de ofertório, né? Como a gente sempre fala, hoje eu não pude nem falar, nem tive tempo para falar para vocês, o nosso pastor está em São João del Rei, ministrando lá, é aniversário, estão num período de festas, é aniversário da igreja, e todos sabem que o pastor Ney é difícil sair da igreja, né? Ele só sai em último caso, mas acredito que tenha sido um motivo muito importante de estar lá em São João del Rei, juntamente com o pastor Nilson. Então, o pastor Ney, com certeza, daqui a pouco ele vai lá pegar o celular dele, sei lá, vai querer assistir o culto, mas na quarta-feira ele já vai estar conosco novamente aqui, amém? Enquanto isso, vocês têm que ficar com o que sobrou, que sou eu, amém? Amém. Gente, então vamos fazer o nosso momento de ofertório, vamos começar com as crianças aqui, pode ofertar. Olha ali. Amém. Olha que benção. Tem musiquinha não? As crianças. É muito dinheiro.
aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Enquanto estou ajeitando aqui, vocês estão bem, né? Glória a Deus. Eu ia pregar aqui, sobre 2 Coríntios, mas aí aconteceu um problema aí que eu vou mudar até a pregação. Alguns flamenguistas vão entender o que eu estou querendo dizer. Amém. Pode pôr aí, por favor, o slide aí, por favor. Amém. Elias. Conseguiu, irmão? Gente, eu vou começar aqui, porque senão a gente vai atrasar muito. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço para você que você abra a sua Bíblia em Jeremias 18, do 1 ao 6. Na verdade, eu vou falar sobre 2 textos, que são textos que não têm muito a ver um com o outro, mas dentro do contexto daquilo que eu vou trazer para vocês, eu acredito que eles têm tudo a ver, eles estão totalmente ligados. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, muito falado, muito pregado, e na verdade eu vou passar muito rápido por ele, só para sintetizar algumas coisas, né? Eu falo para vocês que existem coisas aqui na vida cristã que elas ficam muito marcadas na nossa história e caminhada cristã. Uma das coisas que fica muito marcada para mim é esse texto, porque esse texto ele fala sobre o vaso na mão do oleiro. E eu sempre escutei isso, até na época que eu era da igreja, que eu não era da igreja evangélica, né, que eu era católico, juntamente com minha família, eu escutava esse texto. Esse texto é um texto muito conhecido, mas ele vem para, na verdade, acrescentar ou agregar aquilo que eu quero falar para vocês nessa noite. Jeremias 18:1 ao 6 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ela estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: este como barro na mão de oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Aqui ele está falando de uma construção, na verdade, de uma reconstrução. Ele está falando que o profeta chega, ele vai até lá, ele desce a casa do oleiro, e ele vê lá o oleiro manuseando, manipulando ali os seus vasos, e de repente ele vê um vaso na mão do oleiro, e esse vaso quebrado, e ele vê o oleiro ali transformando tudo em barro e fazendo um novo vaso. E hoje de manhã eu estava falando muito sobre isso, que Deus, ele quando a gente fala um novo nascimento, é o que eu mais escutei assim que eu me tornei evangélico. O novo nascimento, você vai nascer de novo, nova criatura, são tudo frases, são tudo palavras que usamos, são tudo palavras corriqueiras nossas. O novo nascimento, nasceu de novo, não sei o que e tal. Mas o que isso indica para mim? Isso indica que Deus ele não trabalha com remendos, né? Eu até usei esse exemplo. Deus não é igual aquele borracheiro que tu leva o teu pneu furado, ele vai botar uma borrachinha e falar, vai rodar. Ele não faz isso. O
O que Deus faz? Ele pega o teu pneu, ele queima, ele derrete a borracha e ele faz um novo pneu. Então ele não trabalha com remendos, ele não trabalha com consertos. Como assim, Rogério? Deus não pega o velho homem e faz um novo velho homem. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Um velho homem Pro Max, né? Um velho homem ponto 2. Não faz isso. Ele faz uma nova criatura. E nós temos que entender, porque muitas coisas do passado ficaram no passado. Mas às vezes, o que eu olho aqui, o que eu enxergo aqui, são algumas coisas que o oleiro, que o homem, que o profeta enxergou assim, que ele esteve ali com o oleiro. A primeira das coisas que eu percebo é que ele viu Deus trabalhando. Deus está trabalhando. Amém? Você está aqui, Deus está trabalhando. Quando você sai daqui, Deus continua trabalhando. Quando você dorme, Deus está trabalhando. Quando você relaxa, Deus está trabalhando. Quando você ora, Deus está trabalhando. Mas quando você não ora, Deus também está trabalhando. O que o profeta vê? O profeta, ele enxerga um Deus que está trabalhando constantemente. Agora, existem pessoas que elas não aceitam muito alguns acertos, moldes, sei lá, eu não posso usar essa palavra, talvez, que Deus vai fazer. Sabe, uma das orações mais perigosas que você pode fazer é: Senhor, se for preciso, quebre-me e me faça de novo. É a oração mais perigosa, a oração mais corajosa, é a oração que vai te tirar de um nível de apostasia, de um nível de desânimo, e vai te trazer emoções, adrenalina, porque ele vai falar: então eu posso? Então ele vai se colocar e vai fazer do jeito que ele quer fazer com você. Porque talvez até hoje você tentou se moldar, se próprio moldar. Deus está trabalhando. Em Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, a boa obra em você. Por quê? Porque ele está trabalhando. Ontem Deus mandou eu seguir para cá, mas hoje Deus ele fala para ir para lá. E é loucura, não tenta, eu quero saber como é que Deus trabalha. Você nunca vai entrar na cabeça de Deus, querido. Muitas vezes nós não temos que saber o que Deus está pensando, nós só temos que ser obedientes para que Ele possa nos moldar. Deus está trabalhando por mais que você não consiga entender, por mais que você tenha ouvido tantas mensagens falando isso, mas a verdade é que Deus nunca deixou de trabalhar. Talvez o seu momento não chegou ainda. Agora o que acontece? O vaso é engraçado, né? Porque quando Deus faz, Ele faz o vaso, e às vezes você fala assim: pô, mas eu sou vaso e não estou sendo usado, né? Mas Deus vai ter um momento de usar cada vaso da forma que Ele quer. Se lembra da viúva lá da passagem do profeta Neemias? Não, profeta Neemias não. Eliseu, que ela estava sem recursos dentro de casa, o marido tinha morrido e ela podia perder os filhos, e de repente o profeta diz: arrumem vasos, arrumem, e naquele momento ali, os vasos estavam tudo parado, e talvez eles pensassem: pô, a gente não tem utilidade nenhuma, e naquele momento Deus fez um milagre. Por quê? Porque existiam vasos disponíveis. Você tem que estar disponível. A disponibilidade. O problema é quando a gente se enche de qualquer coisa, e quando Deus quer fazer um milagre, você está cheio. Ninguém vai esvaziar um vaso cheio para utilizar alguma outra coisa, para dar emprestado. O problema é que a gente está se enchendo de muita coisa. A segunda coisa
vou correr aqui, que o profeta enxergou ali foi a dependência, porque o vaso que estava nas mãos do oleiro não estava bom. Por quê? Porque ele se quebrou, mas ele se quebrou nas mãos do oleiro, e isso faz toda a diferença. Uma coisa é que se quebrar nas mãos do oleiro, outra coisa é quebrar fora das mãos do oleiro. Ele se quebrou nas mãos do oleiro. Sabe por quê? Porque as suas imperfeições não são um problema para Deus. Quando você ainda está nas mãos de Deus. O problema é quando você não está mais. O problema é quando estamos longe daquele que pode te restaurar. O que Deus diz, o que Deus quis mostrar para Jeremias é que o vaso quebrado nas mãos do oleiro dependia dele para ser restaurado, porque ninguém consegue se consertar sozinho. E esse é o nosso problema. Nós queremos nos consertar sozinhos. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Você recebe essa palavra, querida? Você só conseguia abandonar os seus vícios com o Senhor. Você só consegue mudar o seu jeito com a atuação do Senhor. Até ontem foi você que tentou. Mas você já experimentou colocar Deus no processo? Ou deixar Ele conduzir o processo? A terceira coisa que o profeta viu, Deus não só fez um novo vaso, como Ele aperfeiçoa o projeto. 1 Coríntios 2,9, porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Olha aqui que Deus está falando para você. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Por que me aperfeiçoar? Para te encher, para te usar. Para depositar em ti um tesouro que não pertence a ti, mas é dele, porque ele te confia esse tesouro. Eu vou falar bastante versículo, tá? 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte e mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Deus nos aperfeiçoa para nos usar, para nos encher, para nos transbordar, para sermos cheios. Diga assim, ó: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Diga, Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Agora entenda isso. Nós somos vasos na mão do oleiro, amém? O oleiro, o nosso Senhor, ele é um mestre em reparos. Eu fiquei fazendo essa mensagem hoje, eu fiquei pensando só em reparo. Lá em casa tem que fazer um bocado de reparo. Agora tem até aquele negócio de marido de aluguel, né? Não, mas lá em casa não entra não. Tem negócio de marido de aluguel. O nosso Deus, ele faz... Eu acabei de falar para vocês aqui, bem rápido, bem correndo, de alguns reparos que Deus faz dentro de nós, na nossa estrutura, né? Nos amassando, nos refazendo, nos construindo. Mas eu peguei um versículo aqui para
mostrar o Deus que faz reparos quando você já vive uma vida com Ele, mas que Ele te coloca, te traz para os caminhos corretamente, novamente. E ele fica em Lucas 24, do 13 ao 33, e agora a gente começa a nossa pregação. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus é fogo, né? Aí ele falou: que coisas? Que coisas? Botando pilha, perguntou: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta poderoso em palavras e as obras diante de Deus em todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção de Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e eles disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe tudo o que constava a respeito dele e todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos explicava as escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Glória, será que você pode aplaudir ao Senhor? Por essa palavra. Glória a Deus. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Nós não estamos falando aqui de pessoas que estão entrando agora na vida, na caminhada. Nós estamos falando de pessoas que andavam com Jesus. É impressionante como as pessoas andavam com Jesus. Jesus pregava, eles assistiam todas as pregações, mas o que parece aqui, que tudo que Jesus falava, eles não entenderam. Será que vocês conhecem pessoas assim? Que todo domingo vem na pregação, vem, mas quando acontece uma situação, elas ficam assim: será que vai acontecer? Será que não vai? Eu não sei, elas duvidam. Sabe, existem coisas. Fala assim para o teu irmão que está do teu lado: eu vou ser chato, igual o pastor Leandro falou aqui. Fala para o teu irmão que está do teu lado: existem coisas que você não pode esquecer. Meu irmão, existem coisas que você não pode esquecer.
Entendeu? Existem coisas que você não tem como esquecer. Eu tinha um amigo lá que uma vez ele viajou para a região dos lagos, aí falou para a esposa dele, ó, fica aqui, que tinha muito negócio de bolsa, vou levar a bolsa vai ficar com o colega, vou pegar mais não sei o que e tal, depois a gente vai. Se reuniu com os colegas todo no posto de gasolina, levou as bolsas, do posto de gasolina ele pegou a ponte Rio-Niterói. O que ele esqueceu? A esposa. Ah, meu irmão, tem coisa que tu não pode esquecer. Tem coisa que tu não pode esquecer. Eu estava, agora há pouco tempo, estava na reunião lá da empresa, aí o colega chegou todo abafado, um dos técnicos lá, chegou lá no ambiente nosso lá, que a gente estava tendo reunião, não sabe o que aconteceu comigo agora. Aí, o que foi que aconteceu? A gente ficou assustado, ele falou assim, eu entrei sem querer no banheiro das mulheres. Aí eu falei, caramba, mas como é que tu fez isso? Ele, eu esqueci. Mas tu esqueceu de quê? Eu fiquei pensando, tu esqueceu que tu era homem? Não, eu esqueci que o prédio estava em obra, e o banheiro dos homens agora está lá em cima, não sei o quê. Tem coisa que tu não pode esquecer. Concorda comigo? Tem coisa que não tem como tu esquecer. A gente foi viajar com a família, fomos lá para Teresópolis. Aquela correria de casa, pega as coisas, ó o cachorro, não sei o quê, aí tu vai dirigir, tua cabeça está voada, e chegamos lá em Teresópolis, chegamos, relaxamos, fomos jantar. Quando eu fui ver as malas, está faltando uma mala. Com todas as roupas, sexta-feira, ah meu Deus, quando eu fui ver, eu esqueci a minha mala, glória a Deus. Agora se eu esqueço a mala da Karina, vocês são homens, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ia dar B.O. Aí chama de B.O. Cara, ia dar B.O. Tem coisas que a gente não pode esquecer. Sabe, eu ainda botei a culpa nela. Pô, tu não pegou minha mala, não? Eu sou responsável pela tua mala? É mole. Vocês mulheres, a mulher não é responsável pela mala do homem? Que isso? A gente tá mal, né? Nem a mala. Agora tu vê, o cara veio dirigindo no engarrafamento daqui até lá, quase 2 horas no engarrafamento. Chega lá e, não encontrou a mala. A esposa podia ter cuidado disso. Mas na verdade, é que existem coisas que a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer de coisas. Eu não posso esquecer que eu sou um filho de Deus. Eu não posso esquecer que eu tenho uma família. Eu não posso esquecer que eu tenho uma responsabilidade. Amém? A gente não pode esquecer. Tu imagina, eu imagino assim, Noé, Flavinho. Deus dá uma ordem para Noé, faz um navio, Noé. E ele dá todo o planejamento do navio. E aí Noé começa a construir, vamos pegar madeira. E Noé fica 100 anos pegando madeira na floresta. E vai e pega madeira. E vai e pega madeira. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Qual o objetivo? Fazer a arca. Um propósito do Senhor. Bênção. De repente chega um amigo lá e fala assim, ô Noé, você me empresta 2 madeiras dessa não? Dessa tua boa aí que tu pega? Ah não, pode pegar lá, tem muita madeira, pega lá 2. Então vai lá, pega 2, vai embora. Aí beleza, Noé continua. Daqui a pouco vem outra pessoa, ela fala assim, ô seu Noé, oi, falar que só tinha madeira aí, só não me vende umas 20 não? Só não faz um preço bom para mim? Aí eu faço preço bom para você, pega lá 20 só, 20, pega aí, me dá o dinheiro aí, pagou. Aí de repente Noé chama o filho dele e fala assim, tive uma ideia, vamos abrir uma madeireira. E ele se torna o maior comerciante de madeira daquela região. E esquece o propósito que fazia ele entrar na floresta para pegar madeira. Existem coisas que a gente não pode esquecer. Muitas vezes a nossa vida, elas vai nos empurrando para esse caminho. E aí você se torna muito bem sucedido naquilo, nos teus planos, nos seus projetos.
Mas você esquece por que você entrava na floresta para pegar madeira. Eu estava falando aqui de manhã uma frase que eu achei tremenda ela. O dinheiro é a parte mais barata do evangelho. Às vezes nós somos conduzidos, tantas coisas que nos tiram do caminho, né? Uma frustração nos tira do caminho. Quando a gente começa a ver muitas portas abertas, Deus não falou para você que ia abrir muitas portas. Deus falou que ia abrir a porta. Entra em tantas portas, mas de repente nenhuma delas é de Deus. Deus abre uma porta, depois Ele abre outra porta, depois Ele abre outra porta. Mas a gente muitas vezes fica buscando oportunidades que pintam. Sabe que Satanás é o rei das oportunidades, né? Ele gera oportunidades, coisas boas. Satanás não gera coisa ruim, gente. Ele vai gerar sempre coisa boa. Coisa que você vai falar assim, pô, isso é bom, hein? Mas o que é? Vai ter que trabalhar muito, abandonar a família? Vai ter que trabalhar, vai ganhar muito dinheiro, mas vai abandonar a família? Vai. Então eu vou. Satanás, ele é assim. Muitas vezes nós somos levados para essa correria que é nosso dia a dia. Existem coisas que você não pode esquecer. Você pode crescer, você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode avançar, você pode ser bem-sucedido, e você vai conseguir isso tudo porque Deus quer isso para você. Amém? Você vai conseguir isso tudo. Você só não pode esquecer por que você entrava na floresta para pegar madeira. Você não pode esquecer, porque quando você começa a esquecer das coisas, da coisa principal. E qual é a coisa principal, Rogério? A coisa principal é: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Qual é a coisa principal? Eu nasci de novo. Eu sou remido, eu sou banhado pelo sangue do Cordeiro. Qual é a coisa principal, Rogério? Eu não me vendo. Eu não entrego os meus princípios. Qual é a coisa principal? Cristo, Ele cuida de mim. E sabe o que é isso que está acontecendo aqui? É o oleiro mexendo no barro aqui, ó. Porque talvez agora você não está vendo o vaso se quebrar, mas as decisões e os caminhos errados também têm que serem reparados pelo oleiro. Alguns caminhos que tomamos vão nos levar para longe do propósito. Os caras estavam indo para não sei quantos estádios de Jerusalém, mas Deus tinha falado: ficar em Jerusalém. Mas eles esqueceram. Ah, meu Deus! Você recebeu uma palavra já, querido? Uma palavra de Deus? Deus já falou algo para a tua vida? Não esqueça aquilo que Deus falou. A palavra de Deus, Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você recebeu uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. Você crê nisso? Agora, você não pode se afastar do caminho. Os caras ficaram longe da igreja. A igreja estava para lá, eles foram para cá. Pô, não entendi. E olha o que eles estavam falando. Eu não entendi nada. Morreu Jesus, mataram Jesus. Pô, não sei o que houve. O que houve? Não sei o que houve. Além deles estarem indo para longe, eles não entenderam aquilo que foi ministrado na vida deles. Aquilo era um erro. O Filho de Deus, ele tem que ter convicção. Qual convicção, Rogério? A principal: Jesus Cristo vai voltar. Maranata, a hora vem. Tem gente que nem acredita mais nisso. Está falando: ah, meu irmão, se voltar no meu casamento vai me quebrar. Logo no meu casamento, deixa passar pelo menos lua de mel. Ah, Jesus não pode voltar agora não. Tem gente que nem acredita mais que Jesus vai voltar. Cadê a convicção? Quando você entende e crê que Jesus vai voltar, você entende e crê que tudo aquilo que você está fazendo aqui nessa terra é missão para o reino de Deus. Que seu galardão não está aqui, seu galardão está
O seu galardão está onde? Meu irmão, eu não vou te dar carro hoje. Não. Hoje eu vou te falar aquilo que move, que tem que mover todo cristão que ama a vinda do Senhor, que ama toda a história de redenção do Senhor. Porque tem muita gente que acha, foi legal, foi bonitinho, Jesus morreu na cruz, agora eu estou aqui, eu vou viver a minha vida. Não! Porque se fosse assim, quando você... Rogério, é o seguinte, estou salvo, então beleza, você não tem nada para fazer não, então morre. Mas se nós ainda estamos aqui, é porque Deus quer que nós façamos alguma coisa aqui nessa terra. E aí você está falando assim, mas são coisas mirabolantes. Não, de repente é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é as crianças lá no colégio. São as pequenas coisas. O reino de Deus, ele vai se espalhando e se implantando. Você só não pode esquecer. Agora, imagina a cabeça de Noé, gente. Imagina, seu Ricardo, o senhor gosta de construir as coisas. O cara ficou 100 anos construindo um negócio. 100 anos. Eu imagino o apego que ele tinha para aquilo ali. Pô, isso aqui é meu navio, ó. Aí, ó. Pô, tudo bonitinho. Ele devia passar até uma cera lá, mandar, dá um polimento aí. A família entrou dentro da embarcação. Veio o dilúvio. Todo mundo ficou salvo. Passou um tempo, chegaram em terra firme. Aí Deus falou para ele, agora pode queimar, Noé. Imagina ele, o quê? 100 anos? Não, que agora eu vou agir de outra forma. O problema é que a gente fica preso na estrutura antiga, da forma de agir antiga, do jeito antigo. Deus falou assim, queima. Não, que agora é outra coisa, Noé. Agora é outra coisa. E Deus, antes, ele agiu de uma forma, agora ele age de outra forma. Antes, Moisés, ele tocou com um cajado para o mar vermelho abrir. Depois, Josué, Deus falou assim, pisa nas águas. Opa, é diferente, tá? O que isso quer dizer, Rogério? Isso quer dizer que você tem que estar aberto para o olheiro ficar mexendo, se mover. Você tem que estar maleável para o olheiro poder te mover na sua obra, na sua vontade. Agora, o que o olheiro está fazendo aqui? O que ele fez aqui agora? Primeira coisa, ele fez eles se lembrarem das promessas. Segundo, ele te faz crer. Versículo 25, como vocês custam entender e como demoraram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Cada profecia, cada promessa, cada palavra de Deus irá se cumprir. O nosso problema é que estamos vivendo num tempo de incredulidade, em que ninguém acredita mais nada. Gente, você vê lá a rede social, aí tu vê um vídeo lá do leão comendo a cabeça de uma pessoa, mas é muito igual. Tu não sabe se é verdade, se é mentira. O cara, isso aqui é, qual o nome que ele fala? Oi? IA. Eu já ia acreditando. Mas é muito igual. Você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Agora, a palavra de Deus é verdade. Você não pode mais acreditar em ninguém. E quando começa essa movimentação de coisas que são fakes, a incredulidade ela aumenta. Porque o cara, eu não acredito mais em nada. Tem gente que não acredita mais em nada. Por quê? Porque às vezes acontece lá, já apareceu um vídeo de um milagre acontecendo, cara, isso é IA. E eu fico pensando, mas existe, Deus deixou para nós, meu irmão, a palavra dele aqui, ó, só existe uma forma, querido. A fé vem em ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A incredulidade está acontecendo por quê? Paramos de ouvir a palavra de Deus. O cara só quer agora ouvir piadinha. Não sabe por que está frio.
A gente quer os videozinhos. Sabe, eu não faço mais jejum de comida, gente. É impressionante isso. Sabe qual é o meu jejum? Rede social e telefone. Tá, isso aí, vai por mim, é bom, é o melhor que tem. Porque comida, passou esse tempo da comida agora. Agora é você ficar fora de ser poluído a sua mente. Porque eu ia, para você ver, as coisas estão mudando. Eu ia botar um tema nessa mensagem, mas eu procurei uns temas assim, eu falei, cara, tá igual o tema de dorama, mano. Você assiste dorama, né? Um bocado de gente rindo aí. Aqui. O vaso explosivo. Esses temas assim, né? Você não pode se esquecer. Você tem que crer. Diga assim, eu queria que você dissesse assim: Deus é o mesmo. Deus não mudou. A sua palavra é verdadeira. As suas promessas irão se cumprir. Na minha vida, na minha casa, na minha família, nenhuma circunstância irá roubar a minha fé. Nenhuma mentira irá saquear os meus sonhos. Porque eu estou blindado contra o desânimo, contra a frustração, contra os ataques espirituais. O que aconteceu, Rogério? O olheiro agora, ele abre os olhos deles. E é legal essa coisa de abrir os olhos, né? Versículo 30. Quando eu estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Olha o que acontece aqui. Jesus fez que foi embora. Eles falaram assim: fica aí com a gente. E quando Jesus parte o pão e dá graças, então os olhos deles são abertos e reconheceram, e ele desapareceu. Sabe o que aconteceu? O que vem acontecendo em todo o culto aqui, o que aconteceu no impacto também. Jesus tem aberto os olhos das pessoas. Eu não sei você, mas nesse tempo, alguma coisa, os filhos de Deus, eles estão sentindo isso, tem incomodado. Sabe qual vai ser a direção do povo de Deus? Ele vai voltar para as primeiras obras, para as primeiras práticas infalíveis. Eu amo essa coisa toda do pirotecnia que tem na igreja, mas às vezes, cara, você tem que ir para um lugar igual a gente foi, e a gente foi ministrado o dia todo, e orando e buscando, sabe, cada vez mais a gente vai sentir sede e fome de algo verdadeiro, de relacionamentos verdadeiros, de amigos verdadeiros, sabe, de pessoas que nós podemos confiar. Quando os olhos deles foram abertos, eles enxergaram Cristo, que sempre esteve ali. Agora vê isso, cara. Muitas vezes a gente está buscando, gritando por Jesus, como se ele estivesse longe, mas Deus sempre esteve ali. O que eu falei para você, doleiro? O que o profeta viu? Que Deus estava trabalhando. Deus sempre trabalhou, nunca parou de trabalhar. Nos dias ruins, nos dias bons, Deus trabalha. Nos momentos de indecisão, Deus trabalha. Nos momentos que você fala, não tem saída, Deus está trabalhando. Agora, o problema é o seguinte: você está vendo? Você consegue ver? A palavra de Deus diz que eles abriram seus olhos. Às vezes nós temos que abrir os nossos olhos. Qual a próxima reparo que Deus fez, Rogério? Ele se revelou como Deus vivo. Você sabe que teu Deus é o Deus vivo, né? A diferença para outras religiões, sabe o que é? Que se você for procurar os deuses dele, você vai encontrar o túmulo deles e os ossos dele.
Mas se você for em Jerusalém procurar no túmulo de Jesus, você não vai encontrar, porque ele ressuscitou. Eu tava no enterro lá da família. E aí eu tenho uma prima. E aí, não sei se vocês vão entender, a companheira da minha prima. E ela é de uma religião espírita. E eu tô ali porque a gente conversa com todo mundo, amém? Ela tá falando ali, não, porque isso aqui acontece porque o mundo espiritual tal, assim. Eu falei, legal, tal, pensando assim, né? Aí ela falou, não, porque aqui, ó, o que está acontecendo, isso aqui tudo tem um dono. Está falando que o cemitério tem um dono. Pois é, deve ser um cara que ganha muito dinheiro, né? Porque ele vende sinaf para todo mundo e troca os ossos lá. Tu vai orar, tu vai lá para visitar, o osso não é nem mais doente, querido. E ela está falando um bocado de coisa. Isso aqui tem um dono, não sei o quê. Eu falei, Aí pensando assim, meu Deus do céu, eu vou para casa. E aí teve uma hora, ela falou assim, aí eu falei algumas coisas para ela assim, mas o que você está falando faz sentido. Eu falei, eu sei. Aí na hora de ir embora, eu estou indo embora assim, e ela virou de costa, e ela está saindo de frente para o cemitério. Eu falei, que isso, Michael Jackson? Eu não posso dar as costas não. Agora tu vê uma prisão dessa, você não precisa nem... Desculpa a expressão, você não precisa nem acreditar em Jesus, é só você ter uma inteligência. É uma prisão. Porque Deus, Ele nos tirou, nos perdoou dos nossos pecados, nos justificou e ainda nos fez criaturas livres. Nada na nossa vida é por imposição, tudo é por amor. Mas quando a gente não entende que o nosso Deus é vivo, a gente perde logo da saída. Porque o que me faz crer que um dia tudo vai ser diferente é que o meu Deus, o meu Redentor vive, Ele está vivo, Ele está lá, Ele está vivo, Ele está trabalhando, Ele está cuidando. Ele não é um Deus morto, um Deus que fica preso, pregado. Ele não é um Deus que a gente tem que ir lá riar alguma coisa. Ele é um Deus vivo. Ele é presente, Ele fala, Ele escuta, Ele se relaciona, Ele é uma pessoa. E você às vezes fica falando, cadê Deus? Cadê Deus? Deus está aqui, querido. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está aí. O que você precisa? Enxergar Ele. Enxergar Ele. Não tem aquela música assim que fala assim, porque Ele vive, posso crer. Eu queria que você ficasse de pé hoje. Quando você crê aqui, o meu Deus é o Deus vivo, Ele está agindo na minha vida. Eu preparei aqui alguns versículos. Agora entender a ressurreição muda tudo. O que nos difere das outras religiões é isso. Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Atos 2:24, eu queria que você lesse comigo.
Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele é tão poderoso, que a morte não conseguiu contê-lo. Ela não conseguiu contê-lo. Apocalipse 1:18, ele mesmo diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele é Deus poderoso e tem a chave do inferno nas mãos. Ei! Meu Deus! Aleluia! Glória. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Diga, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, ainda que doa. Segurinho. Coríntios 15, dos 55 ao 57. Onde
está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Colossenses 2:13 ao 15. Olha aí. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou. Junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. E anulou a conta da nossa dívida. Com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Agora, Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder do governo, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. O que está falando aqui, querido? Deus destronou potestades, principados, anjos caídos foram destronados e humilhados por Cristo Jesus. Não há demônios que possam te alcançar e te atingir, querido. Você está revestido. Você é filho de Deus. Você tem o sangue do Altíssimo. Jesus. Filipenses 2:9-11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus. Deus. Eu queria finalizar essa palavra com esse versículo. Apocalipse 5, do 1 a 5. Então na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciões me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro, os seus 7 selos. Esse livro é chamado de livro da vida. O livro da vida, quando o seu nome entra nesse livro, você é salvo para a vida eterna com Deus. Aonde o meu nome, aonde o seu nome está escrito, está gravado. E se tem alguém aqui dentro que ainda não entregou a vida para Jesus, esse é o momento de que você possa escrever o seu nome. Querido, se existe alguém que está fora aqui, Senhor, Rogério, eu estou aqui, cara, eu escutei essa palavra, eu não sei, mas eu quero escrever o meu nome no livro da vida. Meu irmão, esse é o momento de você levantar sua mão aí. Eu não te prometo que a sua vida vai ser 1000 maravilhas. Eu não te prometo. A única coisa que eu te prometo é que existe um oleiro que quando você quebrar, ele vai pegar, ele vai destruir todo o vaso, ele vai amassar o barro e ele vai te refazer de novo. Eu não
te prometo uma vida de riqueza, eu não te prometo um apartamento na Barra. Mas eu prometo que junto com você vai estar o leão da tribo de Judá. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele que está na tua casa, querido. Quando as pessoas falam assim, o Rio de Janeiro está muito violento, é Ele que está revestindo, está cuidando da sua casa. É Ele que quando você vai, sai, quando você volta, é Ele. É Ele. Não dormitará o guarda de Israel. Oh! Você está com a sua ceia na mão, querido? Pega esse pão, Diácono Felipe. Esse é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Eu estava falando para você de cemitério, né? Cemitério tem uma coisa engraçada no cemitério. Me traz reflexões. Bem que a palavra de Deus fala que é melhor você ir para um enterro do que você ir para uma festa. E eu fico olhando toda vez que eu vou no cemitério, tem que ir lá. 1994 até 2016 e 26. E aí você vai olhar aquilo ali e você vê que entre esses dois números tem um traço. Aquele traço ele passa despercebido, mas ele é a trajetória da nossa vida. E aí minha mãe, que não tinha nem a 4ª série, ela falava para mim assim: filho, se tudo der errado, planta uma árvore. Eu ficava pensando naquilo, mas depois de muito tempo eu fui entender que ela tinha, na verdade, criado uma charada na minha cabeça, um apartamento na minha cabeça, porque a sabedoria nem sempre vem do conteúdo que você aprende no colégio, mas daquilo que a vida te ensina. Ela estava falando para mim: deixa um legado, faça alguma coisa, se mova, não passa nesse mundo e fica sentado olhando para as coisas. Você é filho de Deus, você chegou aqui nesse lugar para marcar, para fazer a diferença, para ser alguém, para ser marcado pela eternidade. E aí então eu compreendi, a velha dona Dalva estava falando para mim: planta uma árvore. Por quê? Porque talvez você não vai comer do fruto dessa árvore, mas alguém vai comer, alguém que talvez nem te conheça, mas isso é legado. O legado é você fazer algo para alguém que você não vai ter nada em troca. O legado é quando você marca a vida de alguém sem ter nada em troca. É quando você para alguém na esquina e ora por ele. É quando alguém entra no teu... Ai, Deus! Alguém entra no teu Uber e você fala: olha, Deus te abençoe. É quando Deus te toca e você fala, bota a mão no teu bolso e fala: vai lá e paga o teu aluguel, querido, Deus mandou. É quando você levanta o caído. O problema é que a gente está vivendo num tempo que a gente só olha para si, só olha para a gente, para as nossas demandas, para aquilo que está incomodando. Mas Deus te chamou para plantar árvore, querido, para deixar um legado. Você é filho de Deus. Não se afaste de Jerusalém. Entenda isso, não se afaste. Sabe por quê? Porque lá você vai ser revestido de poder. E só aqueles revestidos de poder tem autoridade para agir no reino de Deus. Esse é o corpo de Cristo que foi dado por nós, querido. Eu abençoo esse pedaço de pão e agradeço ao Senhor por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz hoje que a gente venha viver esse momento na Tua presença. Comemos todos. Felipe, esse é o sangue de Cristo que foi dado por nós. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor. Uma igreja abençoada que foi tocada, remida, foi banhada pelo Teu sangue de amor, Teu sangue de misericórdia, de graça. O Teu sangue que potencializa, o Teu sangue que protege, que guarda. Nós temos, Senhor, não adianta, Senhor, nós fomos adotados, mas hoje nós temos o Teu DNA. Ele veio para a gente, Senhor.
E eu, Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa igreja ela vai marcar esse tempo na terra. Ela não vai passar indiferente, Senhor. Ela vai fazer aquilo que o Senhor preparou, a proposta do céu para a vida de cada um deles. Eu creio nisso. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de mesa. Obrigado por abrir os nossos olhos. Beba desse vinho, querido. Nós estamos terminando mais um culto. Mas eu não queria que você saísse daqui sem abraçar 2 ou 3 aí e falar: Deus é contigo. Essa semana vai ser maravilhosa. Deus vai agir na nossa frente. Sabe por quê? Nós servimos a um Deus vivo, querido. Esse Deus vivo que cuida de nós. Ele está aqui, Ele vai com você para a tua casa. Ele vai! Levanta suas mãos para o alto, querido. Eu queria lembrar para você que hoje tem estrogonofe de camarão, hein? A nossa jantinha da Filha de Deus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor.